O anúncio do governo da França envolvendo a proibição do uso de um tipo de véu islâmico nas escolas levantou o debate sobre a liberdade religiosa no país. A medida passou a valer nesta última semana. Confira a reportagem do editor de internacional da Jovem Pan, Fabrício Naitsky. O primeiro dia do novo ano letivo na França foi marcado por uma nova lei proibindo o uso das abaias, um véu islâmico, em todas as escolas públicas do país. Na última segunda-feira, 297 jovens desafiaram a medida e foram impedidos de entrar nos colégios, com 67 se recusando a trocar de roupa e sendo mandados de volta para casa. A nova regra foi anunciada pelo ministro da Educação, Gabriel Attal, no final de agosto, uma semana antes da volta às aulas. O governo alega que o uso da túnica, chamada de cami na versão masculina, vai contra as regras de neutralidade no ambiente escolar e que a vestimenta é uma forma de demonstrar publicamente a filiação religiosa. A medida é válida para todos os milhões de estudantes da rede pública do ensino infantil até o ensino médio na França e se baseia em uma lei de 2004. Segundo o texto, o uso de forma ostensiva de símbolos ou roupas com cunho religioso são vetados, o que inclui até mesmo a cruz cristã e o quipá judaico. O governo de Emmanuel Macron defende que a medida faz parte da defesa da laicidade do Estado e diz que o projeto não impõe limites, mas que representa a liberdade. O próprio presidente saiu em defesa da lei. Em uma entrevista a um canal no YouTube, Macron afirmou que uma minoria busca desafiar a República e citou o caso de Samuel Paty, um professor que foi morto em 2020 após mostrar caricaturas do profeta muçulmano Maomé durante a aula de educação cívica. Se adaptar à nova realidade pode significar voltar a velhos hábitos. O ministro da Educação admitiu a possibilidade de realizar testes ainda neste ano para a implementação de uniformes escolares, que deixaram de ser obrigatórios no país em 1968. Mas os termos adotados pelo governo geraram repercussão também na esfera jurídica. O grupo Ação para os Direitos dos Muçulmanos, a ADM, chegou a entrar com uma petição no Conselho de Estado pedindo a revogação da medida, afirmando que o Estado não tem competência para classificar o que é, de fato, um objeto religioso. O recurso foi rejeitado na última quinta. O advogado que representa a organização, Vincent Brangart, conversou com exclusividade com a Jovem Pan News e disse que a legislação tem como alvo a população islâmica. Claramente, a lei afeta sobretudo as pessoas de confissão muçulmana, e em diversos aspectos. Em primeiro lugar, nós vemos diversas questões que o Ministério da Educação precisa lidar, e a questão da abaia nunca foi considerada uma prioridade. Nós vemos também que isso é algo que se baseia em uma lógica nociva, que chega a ser discriminatória, porque ela separa a população muçulmana do resto. E a discriminação está também na maneira em que a lei foi aplicada, porque o governo passa a dizer que a baia é uma vestimenta religiosa por natureza, sendo que, na verdade, mulheres que não são muçulmanas também podem vesti-la. Entre aqueles que contestam a lei, o Conselho Francês do Culto Muçulmano, o CFCM, um grupo que representa os fiéis islâmicos junto ao Estado, já declarou que a abaia não é um traje religioso, e sim tradicional. A túnica, que pode ser encontrada em qualquer loja de roupa, é comum em países africanos e é considerada diferente de outras peças, como a hijab, que cobre apenas o cabelo e o pescoço, ou a burca, utilizada no Afeganistão e que cobre a mulher por inteiro, até mesmo com uma tela na altura dos olhos. Uma das promessas do governo é a de instruir os profissionais no ambiente escolar a lidar com os casos envolvendo os alunos e conversar com os responsáveis. Mas para Vincent Brangart, a operação teve pouca prudência e muita brutalidade. Ficou claro que o governo não levou em conta a realidade do que poderia acontecer. A realidade é que há uma proibição dentro de um contexto político muito forte, e esse contexto faz com que nós não tratemos mais as crianças como crianças, que é o que elas são. Não estamos sob uma lógica de apaziguamento, de tentar entender os motivos da proibição, mas sim um gesto político que trata
essas crianças de forma diferente. O que nós testemunhamos foi uma brutalidade na aplicação da lei, sem diálogo ou vontade de esclarecer as coisas. Alunos foram isolados do primeiro dia de aula, na frente dos outros colegas e dos diretores das escolas. Foi assim que eles começaram o ano letivo e isso é extremamente grave. A decisão do Conselho do Estado poderia ter suspendido a ordem, mas a Corte alegou não haver atentado grave às liberdades fundamentais. Agora, mesmo com a definição, o direito à educação de milhares de jovens na França deve seguir por um fio.